Não é quanto você ganha, e sim como administra o que ganha. Essa foi uma das principais lições que aprendi trabalhando como especialista num banco de investimento. E também como investidor há quase 10 anos. Não importa se você ganha 30 mil ou 50 mil por ano, as estratégias usadas pelo 1% mais rico do mundo para crescer e proteger seu patrimônio podem ser e devem ser aplicados por qualquer pessoa que deseja ter sucesso financeiro. E neste vídeo eu vou te apresentar o sistema 1565-20, uma abordagem simples e comprovada que pode e vai te ajudar a cuidar do seu dinheiro como um especialista financeiro. E vamos direto ao ponto, começando pela parte mais importante, os 15%. Isso representa 15% de cada real que você ganha, que devem ser reservados e guardados para investimento. É aí que começa a verdadeira segurança financeira. E existem dois motivos muito importantes para isso, que é a tranquilidade. A vida pode nos surpreender a qualquer momento. Ninguém sabe qual será o nosso último dia vivo aqui na Terra. E todos estão sujeitos a passar por uma emergência médica e um estalar de dedos. Muita gente já enfrentou ou conhece alguém que passou por um problema de saúde e uma conta hospitalar inesperada. E sem dinheiro disponível, fica difícil pagar uma consulta com um bom especialista, ter acesso a um tratamento ideal ou até comprar os remédios certos para se recuperar. Foi o que aconteceu com Walter de Almeida. Com 85 anos, após sentir fortes dores no peito, foi internado emergencialmente em um hospital privado no Rio de Janeiro. Enquanto aguardava a transferência para a rede pública, acumulou uma dívida superior a 30 mil reais. A família não tinha dinheiro líquido para cobrir esse gasto. O sofrimento dos familiares não era somente o problema de saúde. Havia também a angústia de não saber como pagar aquela conta. Essa pressão pode levar à depressão, atrapalhar o desempenho no trabalho, que pode resultar até mesmo numa demissão lá no futuro, e até empurrar as pessoas a recorrerem a empréstimos com juros abusivos com o banco ou com agiotas, criando um ciclo de dificuldade financeira. Não é preciso terminar essa história para entender o tamanho da dor dele e dos familiares. Agora imagina se fosse com você ou alguém da sua família sofrendo e não poder fazer praticamente nada para mudar este quadro. Algo que uma reserva financeira adequada poderia ter transformado numa situação muito bem mais favorável. A falta de planejamento financeiro pode desestabilizar a vida por completo, levando à venda de bens por valores muito abaixo do valor justo, seja carro, imóvel, relógio, muitas vezes tendo que aceitar altos prejuízos a qualquer custo apenas para cobrir essas emergências, para conseguir ter tranquilidade e dignidade. E é simples solucionar isso. Comece construindo um fundo fácil de acesso que cubra pelo menos um mês das suas despesas essenciais, como aluguel, alimentação, transporte, conta de luz e água. Se alguém ganha 4 mil por mês, é preciso poupar até juntar os 4 mil ao longo dos meses e invista em algo que vai render ok e te dar acesso a esse dinheiro a qualquer momento, tipo a caixinha da Nubank. Isso é a base da pirâmide para a construção de um patrimônio, de dar inveja na maioria das pessoas, porque isso vai te trazer liberdade financeira no futuro. Esse colchão de segurança vai te dar uma paz de espírito de saber que se algo sério acontecer, como perder o emprego ou um problema de saúde, como vimos, qualquer crise, você vai estar protegido e não vai perder o sono por causa disso. E a segunda é fazer o dinheiro trabalhar por você. Você não precisa ser um expert em finanças para começar a investir. Na verdade, pode ser que já tenha dado os primeiros passos, mesmo sem perceber. Vamos comparar duas histórias reais em potencial. Eduardo e Mônica. Mônica, aos 30 anos, conseguiu juntar 100 mil e decidiu investir esse valor em uma aplicação conservadora que rende 12% ao ano. E ela não fez mais nenhum aporte e nem mexeu nesse dinheiro ao longo do tempo. Apenas esperou porque foi um dinheiro que ela separou para sua aposentadoria. 30 anos depois, ao completar seus 60 anos, o valor investido se transformou em quase 3 milhões de reais. Agora, o Eduardo, ele começou a investir 10 anos mais tarde, aos 40 anos. Também aplicou 100 mil reais, mas com disciplina fez aportes mensais de 500 reais. E além disso, assumiu mais risco e conseguiu uma rentabilidade média de 16% ao ano, um retorno 4% superior ao da Mônica. O resultado? Completou 60 anos, seus investimentos haviam chegado a aproximadamente 2 milhões e 700 mil reais. Ou seja, mesmo com aportes mensais durante 20 anos e maior rentabilidade, ele terminou com menos dinheiro do que a Mônica, que só deixou o dinheiro rendendo numa renda fixa básica no Brasil, sem esforço. Enquanto Eduardo teve de fazer mais sacrifícios, tanto de poupar mais recursos, que poderia estar gastando
no seu lazer, quanto no tempo de estudar bastante e acompanhar os ativos que investe por causa do risco com criptomoedas, ações e suas oscilações de mercado presente em cada um, podendo perder 10, 30, 50% desse dinheiro para conseguir ter mais lucro, que mesmo assim não é garantido, mas mesmo assim ele conseguiu ter um bom retorno. A diferença do resultado dos dois está no tempo. E o tempo, junto com os juros compostos, são os grandes aliados dos ricos. Como disse Albert Einstein, juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Quanto mais tempo o dinheiro tem para crescer, mais ele se multiplica. É como um trem quase imparável que gera retornos sobre retornos. E aonde investir? Se você já contribui para um plano de aposentadoria oferecido pela empresa onde trabalha, meus parabéns, você já deu o primeiro passo. Melhor ainda se for daqueles planos em que para cada real que você aplica, a empresa vai lá e contribui com mais R$1. Nesse caso, é como se você dobrasse o seu dinheiro automaticamente. 100% de retorno. É uma das formas mais vantajosas de começar a construir o seu futuro financeiro, se a empresa te permite isso. Outras alternativas vai depender do seu perfil de investidor, conservador, moderado, arrojado. Não dá para direcionar a todos o mesmo investimento. O que é melhor para mim, não necessariamente é o melhor para você. Para mim, os ativos que mais geram riqueza ao longo do tempo são as ações de grandes empresas. E isso é comprovado. Décio Bazin foi um investidor que segue a mesma filosofia do Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física do Brasil. E no livro dele, Faça Fortuna com Ações, a sua estratégia rendeu quase 23% ao ano ao longo de décadas. Qualquer um deseja ter um retorno desse, mas nem todos estão preparados para isso e eu vou te explicar o porquê. Peter Lynch foi o gestor de fundo da Fidelity, lá nos Estados Unidos, e entregou uma rentabilidade média de 29% ao ano, investindo em ações durante 13 anos seguidos. Um retorno capaz de transformar 100 mil aplicados em mais de 2 milhões e 700 mil reais. O que a Mônica demorou quase 30 anos para ter, seria possível ter o mesmo valor aproximado com 17 anos a menos. Vai parecer piada o que eu vou te contar, mas a maioria dos investidores que colocaram dinheiro no fundo dele, perderam dinheiro. Sim, você não entendeu errado. O fundo subia e os investidores perdiam. Mas como isso é possível? E é simples, porque a maioria das pessoas não sabe lidar com risco. Elas agem com base em emoção e não em estratégia. Querem ganhar muito sem ter risco nenhum. E isso é impossível. A dinâmica era quase sempre a mesma. O fundo do Peter disparava e aparecia nos jornais. Todo mundo queria perder essa oportunidade de ter um retorno tão alto assim em um curto período de tempo. Mas meses depois o mercado corrigia, o que é absolutamente normal. E os mesmos investidores desesperados, eles sacavam esse dinheiro com medo de perder tudo, de continuar caindo. E era só eles sacarem o dinheiro que o fundo já voltava a performar muito bem. Mas a história, ela se repetia em ciclos e ciclos. Ou seja, entrava na euforia depois que o fundo já tinha subido bastante e saiu no pânico, depois que o fundo já tinha caído seus 10, 15% para voltar a subir novamente. Resultado? Perderam dinheiro, mesmo investindo com um dos maiores gestores da história. Risco não é sobre o investimento em si, é sobre você. Não adianta buscar rentabilidade alta se você não tem preparo emocional e experiência de aguentar ver o seu dinheiro cair 10, 15, 20, 30% em alguns meses. Ou se vende tudo na primeira queda. E é por isso que antes de pensar em ganhar muito, pense quanto de risco você está pronto para aceitar correr. Talvez o melhor caminho para você é investir com baixo risco e com segurança, mas com consistência de separar um dinheiro mensal e aplicar para o médio e longo prazo. Essa fórmula não dá errado. Mas é claro que se alinhar uma estratégia ideal que te dá segurança e mais rentabilidade, melhor ainda. E é por isso que se deve estudar o básico, pelo menos, para não cair em ciladas, mesmo sendo um investidor conservador. Clique no botão aqui abaixo para entender tudo sobre o mundo dos investimentos e ganhar dinheiro até mesmo dormindo. Mas eu vou falar agora o principal erro das pessoas, que está na regra dos 65%. Ou seja, 65% da sua renda tem que ser direcionada para suas despesas essenciais, como moradia, alimentação, transporte, contas básicas. Tudo que mantém a sua vida funcionando. Esse é o ponto mais delicado. Essas despesas têm o hábito de crescer sem controle. A pessoa ganha um aumento e de repente já começa a achar o apartamento pequeno, olha para o carro e sente que precisa de um melhor, até para impressionar os outros, não é mesmo? Mostrar que está vencendo na vida. Mas esses upgrades vêm de aluguéis mais caros, seguros, manutenções mais caros. Se você não se policiar, essas despesas crescem junto ou até mais do que a própria renda. E a pessoa nunca sai do lugar, talvez até piore. O limite de gastar 65% da renda impede que você viva no sufoco para cobrir o básico. E sim,
Isso pode ser difícil, principalmente se você mora em cidades muito caras ou tem uma renda bem baixa. E de acordo com os dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, os maiores gastos médios das famílias são com habitação, que inclui aluguel, financiamento, com 36,6%, transporte com carro, combustível, transporte público sendo 18,1% e alimentação com 17,5%. Juntos são responsáveis por mais de 70% dos gastos familiares. E é importante ganhar mais, mas também é necessário otimizar os gastos. Dá para renegociar o aluguel? Dá para trocar alguma coisa por algo mais econômico, sem prejudicar a qualidade? Não se trata de cortar os pequenos prazeres da vida, mas sim de controlar os grandes custos inevitáveis para sobrar mais dinheiro, porque realmente importa. Investir para alcançar a liberdade financeira e fazer o que quiser quando quiser. Mas e a regra dos 20%? Olha, essa é a parte mais divertida. No livro Morra Sem Nada, o autor propõe uma ideia incrível. O objetivo não é morrer com uma conta bancária cheia e deixar tudo para os herdeiros aproveitarem sem ter tido esforço nenhum, mas sim viver uma vida rica e plena. Os 1% mais ricos sabem disso. Eles reservam parte do seu orçamento para viver a vida, sem culpa, e você precisa fazer o mesmo. Trabalhar o tempo todo sem aproveitar nada é o caminho perfeito para o burnout. E pesquisas mostram que pessoas que têm liberdade de orçamento para se divertir são as mais propensas a manter os seus objetivos financeiros de longo prazo. É como uma dieta muito rígida. Se você nunca se permite um dia do lixo para comer besteira que gosta, uma hora vai explodir e os esforços que fez foi em vão, pois volta a consumir muito mais do que antes, ficando até mesmo mais gordo. O famoso efeito sanfona. Com o dinheiro funciona do mesmo jeito. E por isso o sistema 15-75-20 recomenda usar 20% da sua renda com prazer, diversão e realização pessoal. Isso pode significar um jantar especial por mês, comprar aquele relógio que você está namorando já faz tempo, planejar uma viagem com a sua mulher ou marido, comprar um carro. A chave é dar permissão a si mesmo para curtir sem culpa ou vergonha. É preciso ter o famoso equilíbrio, até porque não sabemos se vamos estar vivos amanhã. Me diz aí o que você faria se um médico te dissesse que você tem apenas uma semana de vida. Deixa aí nos comentários. E essas foram as principais estratégias para você gerenciar o seu dinheiro como os 1% mais rico. Coloque em prática sem moderação nenhuma, porque os frutos virão no presente e principalmente lá na frente. Se inscreva no canal para multiplicar o seu dinheiro e não seus problemas. Compartilhe com quem precisa ouvir isso, deixe o like para não perder os próximos vídeos. Um forte abraço do Digão.